A ideia de que devemos seguir o caminho tradicional de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar e investir no mercado de ações a longo prazo está se tornando cada vez mais ultrapassada. Por que poupar dinheiro se estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre o 1% mais rico e os 99% restantes é imensa, e isso não se resume apenas a dinheiro. É preciso dar um passo para trás e enxergar o quadro maior. Dentro de cada um de nós, existe uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média e uma pessoa rica. Todos carregamos essas mentalidades. A pessoa pobre quer sobreviver, a pessoa de classe média busca segurança e um salário estável, e a pessoa rica pensa em criar riqueza e oportunidades. Desde cedo, somos ensinados a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário, mas não aprendemos como realmente ficar ricos. No livro Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico recusou-se a me pagar um salário. Ele acreditava que o contra-cheque era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia aceitar, pois, no momento em que recebe um salário, você se torna um empregado. Não que o salário seja algo ruim, mas a questão é não ser escravo do dinheiro. Ele me ensinou a pensar como empresário, alguém que não depende de um salário ou de outra pessoa para cuidar de suas finanças. Empreender, portanto, não é apenas sobre negócios, é sobre uma mentalidade diferente, um conjunto de habilidades e regras que são diferentes das que aprendemos como empregados. Grandes empresas operam de forma distinta das pequenas, e as pequenas, por sua vez, seguem regras diferentes dos funcionários assalariados. Se você está considerando dar um salto para o empreendedorismo, saiba que isso envolve não apenas mudar de ocupação, mas transformar completamente sua maneira de pensar. Se alguém me perguntasse o que eu diria para quem quer se tornar empresário, eu contaria uma experiência pessoal. Lembro-me claramente do meu último pagamento, um dos dias mais marcantes da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando na Xerox, e meu chefe me deu meu último cheque, que não era um salário, mas um bônus. Acho que era cerca de $30.000, já tributados. Apesar de estar animado com o valor, fiquei perturbado, porque sabia que era o fim de uma fase. Naquele mesmo dia, um colega chamado John veio até mim e disse: "Você vai voltar." Perguntei por quê, e ele respondeu: "Porque você vai falhar." Ele havia saído da Xerox, fracassado, e depois voltado. Olhei para ele e disse: "Você pode ter falhado e voltado, mas eu vou falhar e nunca mais voltarei." Essa foi a minha atitude. Se você pensa, se eu falhar, volto para a segurança da casa dos meus pais, provavelmente é isso que fará. Mas, para mim, falhar foi o momento em que me tornei de fato um empreendedor. Passei anos sem dinheiro, sem salário, o que foi desafiador. Porém, foi exatamente isso que meu pai rico sempre me ensinou. Sem um salário fixo, você fica mais faminto, mais esperto, e isso testa seu caráter. Nesses momentos, você descobre quem realmente é. Vai trapacear, enganar, ou se tornará uma pessoa melhor. Essa é a verdadeira vantagem de ser empreendedor, o crescimento pessoal que vem junto com o desafio. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. É nesses momentos que é preciso olhar para o quadro geral. Muitas pessoas se perguntam: o que vai acontecer comigo? Mas, ao ver o cenário completo, você entende que, mesmo em tempos ruins, há oportunidades boas, desde que você esteja preparado. Se você acredita que os próximos 20 anos serão iguais aos últimos, está cometendo um grande erro. Pense em algo simples, como quando vamos ao supermercado comprar leite. Sempre verificamos a data de validade, certo? Mas poucas pessoas se preocupam em verificar a validade de suas habilidades e mentalidades. Ao invés de me preocupar em eliminar dívidas, eu aprendi a utilizá-las. Recentemente, refinanciei $300 milhões em dívidas, reduzindo minha taxa de juros de 5% para 2,5%. Agora, a cada mês, ganho mais, porque meu custo de financiamento diminuiu. Enquanto alguns especialistas dizem para evitar dívidas, eu defendo que você aprenda a usá-las a seu favor. Quando voltei do Vietnã em 1973, meu pai rico me disse: "Vai para a escola aprender a investir em imóveis." Não se tratava apenas do mercado imobiliário, mas de entender como usar dívidas e impostos de forma inteligente. Essas ferramentas fazem os ricos ficarem mais ricos, mas, para a classe média e os pobres, costumam ser armadilhas.
Veja os médicos e advogados, por exemplo. Eles podem ganhar muito, mas acabam ficando com pouco depois de todas as deduções de impostos. Meu médico, por exemplo, certa vez se orgulhou: finalmente, ganhei US$1 milhão. Mas quando perguntei quanto ele pagou em impostos, ele disse 750 mil. Seu lucro real foi de apenas 350 mil. Não é ruim, mas quando eu ganho US$1 milhão, eu fico com US$1 milhão inteiro. E a razão pela qual eu não sigo o caminho tradicional de trabalhar por dinheiro é simples: se você trabalha por dinheiro, você é taxado. É por isso que a primeira lição do livro Pai Rico, Pai Pobre é que os ricos não trabalham por dinheiro. O que fazemos, em vez disso, é criar negócios como empreendedores, investir em imóveis. Eu, por exemplo, não invisto na bolsa de valores porque, como empreendedor, tenho mais controle sobre quanto ganho e quanto pago em impostos. Como empresário e investidor imobiliário, pago apenas 10% de impostos. Cada vez que faço, digamos, US$1 milhão, invisto imediatamente em imóveis, e isso me dá um retorno de 4 para 1. Então, se coloco US$1 milhão em imóveis, consigo 4 milhões do banco. É por isso que eu gosto tanto dos bancos, apesar de saber que eles prejudicam muitas pessoas. Para mim, é vantajoso, mas para quem trabalha por dinheiro, o cenário é bem diferente. Quando o governo imprime dinheiro, isso prejudica quem poupa e quem trabalha por salários, mas beneficia quem está investindo em dívidas e ativos. Os ricos ficam mais ricos com essa impressão de dinheiro, enquanto a classe média e os pobres ficam mais pobres. Ideias ultrapassadas levam a resultados ultrapassados. A maioria das pessoas ainda acredita em ideias antigas, como estudar, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar, sair das dívidas, comprar uma casa, achando que é um ativo, e investir a longo prazo. Isso está desatualizado. O mundo mudou, principalmente desde 1971, quando o presidente Nixon tirou o dólar do padrão ouro, transformando o dinheiro em dívida. Se abandonássemos a educação formal, seria algo positivo? Talvez. O ponto é que a educação tradicional, que antes era crucial, agora se tornou obsoleta. Como a autora futurista Haley Dumaine observou, a quantidade de informação dobra a cada 18 meses, o que significa que o que você aprende hoje já está desatualizado em pouco mais de um ano. Saímos da escola já defasados. Hoje, os bancos estão cobrando juros para manter dinheiro guardado, ou seja, eles não querem mais o seu dinheiro, pois já imprimiram demais. Isso é o que está causando bolhas no mercado de ações e no setor imobiliário. As pessoas estão despejando dinheiro em todos os lugares, mas, como mencionei antes, os poupadores estão perdendo, e o dinheiro, da forma como conhecemos, está se desvalorizando. Mesmo assim, muitos ainda dizem: quero um emprego que pague um bom salário. Isso é uma ideia ultrapassada. Sair das dívidas é outra ideia antiquada. O que realmente precisamos aprender é como utilizar as dívidas a nosso favor, como usá-las para nos tornarmos mais ricos. No entanto, nunca ensinam sobre impostos. A razão pela qual 1% da população está prosperando, enquanto os outros 99% estão ficando para trás, é porque, quando imprimem dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e aumento de impostos, que acabam destruindo as finanças de muitos. Muitos empresários acreditam que basta abrir um negócio e começar a ganhar muito dinheiro, mas os verdadeiros empreendedores sabem que não é assim que funciona. Nos Estados Unidos, existem cerca de 28 milhões de pequenos empresários, mas 24 milhões deles são empresários individuais, ou seja, pessoas que trabalham por conta própria. Eles são chamados de empreendedores, mas na realidade, são apenas autônomos. Esses trabalhadores autônomos acabam pagando os impostos mais altos, e ninguém os alerta sobre isso. Sim, eles podem ter o que chamam de espírito empreendedor, mas o que realmente estamos discutindo aqui é que não existe uma economia ruim para todos. Cada pessoa tem tanto uma economia externa quanto uma interna. E é a nossa força de vontade que pode mudar essa economia interna. Para mim, não importa se a economia está boa ou ruim, porque de qualquer forma, eu me tornarei rico. Já uma pessoa pobre, com uma mentalidade de escassez, só verá dificuldades, porque não entende como ganhar dinheiro em qualquer cenário econômico. Uma pessoa de classe média, por exemplo, se baseia em uma economia estável e sonha com uma boa casa, um salário fixo e um carro.
Quando esses pilares são tirados, o impacto é devastador. Quando o empreendedor não tem um emprego fixo, isso não é motivo de grande preocupação. O que estou tentando dizer às pessoas é algo que aprendi com meu mentor. Sempre existem dois lados para tudo. Se você acredita que a economia está ruim, é porque sua mentalidade sobre a economia é negativa. Se você acha que a segurança de um emprego é essencial, verá uma economia onde empregos estão escassos. A verdade é que há dois tipos de economias: a interna, que você pode controlar, e a externa, que está fora do seu controle. O segredo é focar no que você pode controlar, ou seja, na sua economia interna. Um verdadeiro empreendedor tem esse foco interno bem definido. E, mesmo que enfrente quedas, ele vê isso como uma oportunidade de crescer ainda mais. Enquanto muitas pessoas comuns, ao cair, se sentem derrotadas, o empreendedor usa seus erros como aprendizado e sobe mais alto. Para ele, não importa o que aconteça, cada queda o torna mais forte, mais inteligente e mais feliz. Por outro lado, pessoas com uma mentalidade mais frágil têm tanto medo de que algo dê errado, que acabam atraindo exatamente isso. Aqueles que vivem com medo de perder seus empregos, por exemplo, frequentemente acabam perdendo. O ponto principal é que o primeiro desafio de qualquer empreendedor é controlar o que está dentro, não o que está fora. Quando você depende de um salário, se torna empregado e perde o controle. O verdadeiro segredo está em manter o controle interno.